A Luana, as enquetes tem que ser real com a torcida. Se Marinax e Texas se aliaram nos negócios, o São Paulo fez uma proposta, fez uma consulta de fazer uma proposta de contratação por empréstimo, com opção de compra, com metas, e o clube ficou de dar uma resposta para o São Paulo até amanhã. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mas eu tava vendo aqui vocês falarem, enfim, do lateral direito e me veio na cabeça o meia. Porque agora é uma carência, ainda mais com os caras aí machucado e a criação, como é que fica isso? Eu não sei. O que vocês acham? Um bom ponto até pra gente debater, porque será que o São Paulo vai atrás de um meia? Porque assim, o Oscar é de 1 a 2 meses, aí volta, tem que pegar ritmo de jogo. Julho já tá indo pro saco. Sim. Então se ele voltar é lá pra setembro. Voltando é lá pra setembro. Vai saber quando, né? Outubro, novembro, tudo bem, é que se você voltar no meio de setembro, você ainda tem outubro, novembro, 3 meses de campeonato, né? Quase até o fim de dezembro. Vai ter Não dia é? 21 de dezembro, Então. né? Ainda tem muito campeonato, mas assim, esse período agora, será que não precisa tentar trazer o meia? Agora também se é pra é que precisa ter gente, né? Precisa pra correr, porque senão esses caras não vão aguentar. Imagina, todo jogo agora tem que jogar com essa trinca aí, eles não vão aguentar. E tem a volta do Lucas também, né? Que a gente não sabe como o Lucas vai voltar e quando de fato ele vai voltar, né? E aí a gente não sabe a sequência, como é que vai ser esse A lance aí da expectativa é inflamação. agora pra agosto, é isso? Mas assim, Bianca, ele tá fazendo uma infiltração, né? Injeções de infiltração no joelho pra poder treinar no ritmo mais forte. Se ele conseguir ter um bom desempenho nos treinos, ele vai começar a ser relacionado. Mas aí falta ritmo de jogo, aí vai ter que ver a intensidade dele no jogo pra ver se ele vai aguentar realmente jogar enquanto o Oscar não jogar. Ele muda um pouco a característica, né? O Lucas é um cara que carrega mais a bola, parte mais em velocidade, e o Oscar é o cara que pensa um pouco mais no jogo. Mas na ausência do Oscar, quem vai jogar por ali, aí se tiver em condições, é o Lucas. E eu não sei nem se de repente, numa situação de você às vezes precisar poupar o Luciano, porque o Luciano também não vai poder jogar todas. Não. Né? Não. Não vai. Não sei se de repente não vão colocar o Lucas como segundo atacante. Também. O que pra mim não seria ruim, não, porque o Lucas, se ele tiver o arranque dele, mesmo que seja 70%, 60% do que ele tinha antes, é um jogador muito inteligente, tem habilidade, consegue botar um centroavante na cara do gol. Né? Então acho que ou é Lucas segundo atacante, quando o Luciano não tiver, ou é Lucas, como o Marcão falou, Lucas no meio. A questão é saber quando ele vai voltar. A gente tá com uma janela muito grande. E aí vai fazer o quê com isso, né? Ainda com esse afastamento agora. Então, porque pra volante, primeiro volante, você tem o Luan. O Luan agora é o reserva desses jogadores, do Bobadilha. Não é o Pablo Maia? O Luan e o Pablo Maia. Eles dois lá são mais defensivos. Eles não vão tão adiantados. Então, você precisa realmente de um jogador como é o Rodriguinho, por exemplo. O Rodriguinho tá lá no São Paulo. A gente não sabe se ele vai ou não vai, mas tem que testar ele agora um pouco mais. Por exemplo, vai ter jogo que a gente vai ter que jogar com um time misto, por exemplo. Não no brasileiro ainda não. Mas tem que botar o Rodriguinho pra jogar mais. Pode ser agora na Copa do Brasil. O que vocês acham? Pode ser na Copa do Brasil. Eu acho que até domingo contra o Fluminense não vai poupar ninguém. Pra tentar dar um... Até porque o brasileiro é prioridade máxima. É pra mim prioridade. é prioridade Tem que dar uma máxima. esticada, ganhar 3, se possível ganhar do Juventude, se possível, e ganhar também do Fluminense. No mínimo, nesses 2 jogos, ganhar 4 pontos, no mínimo. É No fundamental. mínimo. Sim. Né? Mais 4 pontos, né? A gente ganhou 4 agora. E mais esses 4 em 2 jogos mais no 4. mínimo. Aí acho que... E nem só pelos pontos, né, Sombra? Porque os pontos são fundamentais. Mas eu acho que é pela a confiança que o time pode ter nele mesmo e depois pra ele ter em relação à E torcida. até pra pegar uma constância, né? Um ritmo. Porque assim, nós não vamos ganhar o brasileiro. Nós não vamos ganhar o brasileiro. Só que a gente precisa voltar a vencer em casa. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians, pra mim, foi esse divisor de águas. O São Paulo pode e deve vencer os jogos dentro de casa. Fora de casa, vai continuar sendo difícil. Mas será a favor de, Bianca, dar um espaço pro Rodriguinho ocupar aquele setor de criação? Ou São Paulo tentar buscar algum jogador naquela condição que a gente sabe, não tem dinheiro? O problema é que não tem dinheiro. E aí eu acho que tanto lateral direito quanto meia é um buraco. E aí o que vai fazer eu já não sei também. Não dá pra Porque vir um o outro Rodriguinho Rodriguinho. também, pelo amor de Deus. Não dá, né? Quanto É melhor custa o não ver Arrascaeta? Quanto custa? Olha, eu lembro que quando o Flamengo contratou do Cruzeiro... Faz um eu já superchat, pergunta num superchat que a gente te responde. É bom a gente até ir juntando já o dinheiro do superchat também pra ver se quanto custa? ajuda a Não custa nada diretoria. ligar lá pros caras, lá pra quanto que vocês querem. E o seu termômetro de arquibancada? Qual é o jogador hoje mais querido do torcedor? Da arquibancada? Pô, eu escutei agora é Luciano, então desse Mas jogo entre Luciano foi e isso. Lucas, quem é o mais querido? Acho que o Aliás, Lucas. vamos fazer uma enquete? Vamos. Qual é o jogador mais querido do São Paulo hoje? Mas assim, assim, pode citar Não, qualquer um. Entre os Tem dois. como? Lucas Entre e Luciano. Lucas e Luciano. Tá bom, vamos. Alguém tem certeza do que vai dar aqui? Eu acho que o Lucas.
Eu não tenho tanta essa certeza, não. Essa certeza. Eu mas acho que que eu- pelo público de vocês é Lucas. Mas assim, é que Quem que é o público de nós? Quem que é o Vou público dizer de que nós? não é o galera público de nós é high todo mundo, Não, pô. não é galera Não são São TikTok. Paulinos? Ué. Não, mas Eu assim, acho. você não... É os velhos, ela quer dizer os Falou velhos. programa de velho. Programa de É, velho. Mas tem o lance Aí de, é por uma exemplo, leitura que você está fazendo. Tem o Não, lance- você tem o lance deixou de não põe vídeo- as palavras, palavras você na só minha captou. boca. Tem o lance de vir de um clássico com 2 gols do Luciano. Você não tem a dúvida que isso vai interferir também na votação. Mas peraí, vamos ver. É. Vamos ver. Ué, Se você eu, disse que tinha se certeza eu perder, no eu já tenho Lucas, o meu ué. álibi, irmão. Se eu perder, eu já tenho o Ele meu já saiu álibi. da reta, já. Ó, mas o Põe aí, ô CF, pra gente aí essa enquete, ó. Quem é o jogador mais querido do São Paulo? E também não vamos esquecer que quem não tá jogando também é muito querido, que é o Caleri. Ele tava no jogo, ele passou lá na rua que a gente fica lá, comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja. É. Ele achou que ele não ia ser reconhecido, né? Botou um óculos, um boné, tipo... Virou lá o torcedor lá junto com a gente, E ele tirando não pagou o foto. churrasco, a cerveja Não de vocês? pagou, não, ainda saiu com o Vocês churrasquinho na mão. Lá. Mas Ele vocês saiu- pagaram pra ele? Ah, a gente entregou um churrasquinho pra ele, claro, né? Imagina, Caleri com churrasquinho nosso lá. Muito bacana. Eu perdi essa. não Caleri tava por aí. raiz. Cara, que loucura é essa que tem torcedor do São Paulo criticando o interesse do clube no novo Hulk, o Hulk grego aí. Vocês viram isso? Se liga aqui, ó. O São Paulo tem uma parceria agora com o Stuttgart da Alemanha. E o que acontece é que o São Paulo gostou do Hulk grego do Stuttgart, que é um novo parceiro da base do São Paulo. Enquanto eles faziam um amistoso ali em Cotia, a ideia é ter o jogador por intercâmbio. Como prevê a parceria, se trata do atacante Matthias Tsimikas, de 18 anos. O Stuttgart, por outro lado, se encantou com o Gustavo Zabarelli. E aí saiu essa notícia, o clube alemão veio, fez o seu amistoso, o São Paulo provavelmente viu o garoto jogando e tem gente que não curtiu a ideia, acha que não é uma boa o São Paulo olhar melhor pra esse garoto. Mas cara, calma aí, velho. Primeiro, porque assim, eu fui falar, pô, deixa eu ver esse menino jogando. Afinal, a gente tá falando de um garoto que joga no Stuttgart e é grego. Você já deve imaginar que não tem muitas informações disponíveis sobre o jogador. Lá no Planeta do Futebol, quando eles postaram sobre isso, foi uma matéria que saiu lá no UOL, tudo que aconteceu é que alguém falou assim, ó, boa aposta pra Série B de 2026 e o outro tão novo e já vai enterrar a carreira. Como o São Paulo tá interessado, ele deve adorar fazer, enfim, não vou ler isso. Única coisa que o São Paulo vai receber, enfim, outra crítica, tá podendo jogar e enfim, essas coisas todas, Hulk grego, PQP, essa aí dá um azar do caramba, tal. Enfim, todo mundo metendo pau, tem rivais, tem jogador ali, torcedor do São Paulo mesmo, mas todo mundo achando esquisito esse interesse do tricolor. Inclusive na página Somos São Paulinos, saiu dizendo assim, ó, em um torneio realizado em Cotia, o São Paulo avaliou bem o grego Matthias, e eu não vou ler o sobrenome dele, porque pelo amor de Deus, se esse cara vir, vamos chamar ele só de Matthias, e é isso mesmo, porque é grego, deve ser o quê? Tsimikas, não sei pronunciar isso. O camisa 9 do Stuttgart, e quer a sua permanência no tricolor para esse intercâmbio. Então, só para explicar, não é uma contratação. Eles vão trazer o jogador, a ideia é trazer o jogador por intercâmbio, porque nessa parceria que se tem com o Stuttgart faz exatamente isso. O Stuttgart vem, vê alguns jogadores do São Paulo que eles querem levar para fazer um intercâmbio. Se o São Paulo concordar, os jogadores vão, e assim por diante. O São Paulo pode trazer algum jogador para fazer intercâmbio aqui. Agora, obviamente, pela boa relação que os clubes têm, essas negociações entre os clubes vão ser facilitadas. Então é óbvio que o São Paulo pensa em trazer o jogador para avaliar e quem sabe contratar o garoto. O Stuttgart, por outro lado, se encantou com o Gustavo Zabarelli, que é um garoto que todo mundo fala muito bem, que tem 16 anos, que parece que tá arrebentando mesmo na base. Eu vi alguns lances do garoto e ele parece ser muito diferente mesmo, né? Aí aqui tá dizendo já que o Zabarelli aos 16 anos já tem patrocínio de marca esportiva e acumula convocações para a seleção brasileira, mas aí que o Zabarelli é bom, a rapaziada por aqui já sabe, só deve ter surpreendido mesmo os alemães. E aí tem aqui o Éder falando, né, do Matthias. E por fim aqui, tem um perfil, que é o VBB Natzug, enfim, alemão. Ele tá falando aqui, dá pra traduzir o post pra ver o que eles estão falando. Ele diz assim, ó, você consegue fazer assim, e colocou no alvo ali, e colocou gol do Matthias por 4-0 contra o Palmeiras. Então, ou seja, a base do Palmeiras foi atropelada pelo clube alemão. Isso foi quando? Até pra gente saber aqui, ó. Foi hoje, tá? 23 de julho de 2025. Eles colocaram contra o Palmeiras aqui, deve ter tido jogo lá também. E aí, se liga só, rapaziada. Olha isso aqui. É o Matthias jogando. Vamos ver a qualidade do alemão. Olha lá. Pô, mas aí também o goleirão do Palmeiras, hein? E o zagueiro. Pô, o cara é ótimo.
bateu na bola, bateu pra frente, sem goleiro também ali, jogador profissional tem que fazer, né? Informação ainda, moleque novo desse correndo no sol do meio-dia e tá tudo bem, olha lá. Olha isso. Olha o tamanho dele, ele cai aqui, ó, dá pra você ver ó, o tamanho do garoto, tá? Deve ser por isso que chamam ele de Hulk, ele é gigante mesmo, tá? É difícil avaliar quando você olha só a foto dele sozinho assim, ó. Você fala, pô, normal. Mas quando você vê, tanto na corrida aqui, em relação a outro jogador, olha que o outro jogador aqui é um zagueiro, que também não deve ser baixinho. Olha como ele é mais alto que o zagueiro e bem mais corpulento. E aí já bate ali, ó, e guarda pro gol. Pô, nada, né? Não dá pra tirar nenhuma base do garoto por isso. Olhando os números dele, ele que tem 18 anos, nasceu na Grécia, né? Grego, obviamente nasceu na Grécia. Ele tem, pelo Sub-17, 27 jogos, 23 gols e 8 assistências. Isso aqui é absurdo, tá? Jogando em qualquer país, em qualquer idade, pô, moleque fazer 27 jogos, ele tem mais participação em gols do que jogos, é absurdo. Isso é realmente coisa de quem é diferente. Aí pelo Sub-19, ele continuou com os mesmos números impressionantes, tá? Ele fez 23 jogos e marcou 10 gols e deu 11 assistências. É quase o mesmo tanto, né? Só teve 2 jogos aí. Pode ser, claro, que tenham mais jogos, em algum ele participou mais. Mas enfim, tem duas participações em gols de diferença pro número de jogos. São 23 jogos e 21 participações em gols. E jogando a UEFA Sub-19 pelo Stuttgart, em 9 jogos ele meteu 4 gols. Os números do cara no total são impressionantes. Ele tem 59 jogos, 37 gols e 19 assistências. Você vai somar aqui, dão 56 participações em 59 jogos. O moleque realmente é muito bom, é muito diferente. Dá pra ver aqui que ele é um absurdo. Se a gente clicar aqui, dá até pra ver, por exemplo, aqui, ó, se teve algum jogo que ele meteu mais de um gol, assim, e por isso os números estão inflados, ó. Aqui ele fez 2, fez 1, fez 1. Se a gente olha aqui nesses números que, por exemplo, no Sub-17, que ele arrebentou mesmo, dá pra ver também aqui esses 23 gols, se foram muitos em uma partida só. Mas não, ó, tá vendo? Teve jogo, claro, que ele marcou 4, deu 4 participações, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Então, assim, é um moleque que é muito bom mesmo, que parece que todo jogo faz o seu golzinho, participa. Aqui, ó, de quando ele começou a jogar, teve um jogo que ele não participou, mais outros 2 jogos que ele não participou de gols, e pronto, e mais o outro aqui. Teve 5 jogos que ele não participou de gol, de resto, tudo. Ele fez muito gol, ou deu assistência, enfim, o moleque realmente parece ser diferente. E aqui tem os dados dele no SofaScore. É um cara que joga com a camisa de número 19, tem 1,86 m, então ele é alto pra caceta. 18 anos, nasceu em junho, então ele fez 18 anos agora. Então não é um menino que é muito... acabou de atingir a maioridade, né? Aí você vai ver aqui, ó, nos jogos, por exemplo, do Sub-19 lá, é um moleque que tirou 7 nas 2 partidas, teve uma participação excelente. Quando você vai olhar o número dele de finalização, tá vendo aqui, ó? Finalizou 6 vezes, 2 delas foram no gol, sabe? Aí você vai olhar, jogo coletivo, tem uma excelente participação também com passe e tal. Você vai olhar aqui, ó, o percentual de acerto dos passes dele, tá vendo? Defendendo, mostra o jogador aqui, quantos passes ele interceptou. Então, assim, é um moleque que parece ser muito bom jogador. Tem um mapa de calor dele em campo pra gente dar uma olhada, que é um cara que joga dos 2 lados. Tem aqui, é óbvio, tá mais aqui centralizado, porque deve ser um jogador que fica esperando, joga do meio pra frente, né? O centroavante não fica voltando tanto. Tem aqui 4 jogos dele, sendo 3 como titular, em média 56 minutos por jogo, totalizando aqui 222 minutos jogados. Por que tem tão poucos dados dele? Porque é um menino que começou a carreira agora, ele acabou de jogar a UEFA Sub-19, então é muito difícil ainda de se ter qualquer análise sobre ele, mas o SofaScore já traz esses dados aqui pra gente. Por exemplo, ele foi muito bem nessa UEFA contra o Barcelona, contra o Liverpool, o Sporting ele também foi bem, e contra o Liverpool, que o Stuttgart empatou em 2-2 e acabou vencendo nos pênaltis, ele tirou uma nota um pouco mais baixa, foi 6.4. Então já dá pra gente ter uma ideia aqui sobre o jogador. As outras partidas aqui ele não participou. Então você já vê que é um cara que tem números excelentes. A nota ruim dele, pô, tem sido a nota boa dos nossos atacantes, vamos ser sinceros. Mas também é bom dizer que não é um jogador que está no futebol profissional. É um menino muito novo. Aqui tem o UOL explicando tudo nessa matéria que saiu do interesse do São Paulo. Aconteceu que os diretores das categorias de base do São Paulo avaliaram bem o grego Matthäus, camisa 9 do Stuttgart,
A parceria entre os clubes não prevê compra dos atletas, mas intercâmbio por um período de tempo. Ninguém nega que a proximidade da relação entre os clubes facilitaria uma negociação futura, caso faça sentido para ambas as partes. E aí vem mais aqui, ó. Tem o diretor-geral das categorias de base, o Douglas Schwartzman, falando aqui sobre, né? Para escolher os atletas que vão, os que vêm, procuramos perfis diferentes do que estamos acostumados. Hoje vimos um centroavante deles que queremos ficar e o Cacau não quer, que é um cara de referência, forte, lembra o Hulk, apesar de ser mais referência. Um jogador de arrasto, mas é isso, atletas diferentes do que temos. E o cara queria realmente trazer esse garoto que lembra o Hulk, né? Por isso o pessoal tá chamando de Hulk. A Luana, Zanquete tem que ser real com a torcida. Se Marinax e Textor se aliaram nos negócios, tá tudo bem. Luana, você que tá falando. Você quer que seja isso e você quer que seja uma parceria do Textor com o Marinax. Porque o Textor e o Marinax, Luana, quando eu perguntei pro pessoal do São Paulo, inclusive, eles falaram que o Textor e o Marinax eles já têm negócios desde quando o Textor era do Crystal Palace. Não é de agora. Então já tem anos que eles têm parceria. As pessoas, elas gostam de sofrer. Então, nesse caso, eu acho que você está preferindo optar pelo sofrimento. De qualquer maneira, Orlando, o São Paulo, eu quero que o Marinax, o Textor, o X, o Y, eu quero que eles se fodam. Eu não estou preocupado com o nome de cara que vai investir no São Paulo. Eu estou preocupado se o dinheiro vai vir, o São Paulo vai conseguir o aporte. E pelo fundo, o São Paulo vai conseguir o aporte. Então, se vai ser XYZ, eu não estou nem aí. E eu não estou falando isso porque o Marinax deu errado. Eu estou falando isso porque para mim não importa com quem o São Paulo vai fechar. Eu não torço pro Marinax. Eu vou torcer para um grego barbudo que não tem relação nenhuma com o São Paulo. Eu vou torcer pro Textor, eu vou torcer para X, para Y. Eu torço pro São Paulo. Então essa tara que as pessoas têm de sempre decretar alguma coisa negativa, sempre taxar alguma coisa ruim, a informação principal do São Paulo é: o fundo do São Paulo para conseguir o recurso para a Cotia vai funcionar? Tá quente, tá super quente. Vai sair, tá avançadíssimo. Se vai ser o Marinax, se vai ser Textor, se vai ser um investidor árabe, se vai ser um fantasma, foda-se. Essa coisa de ficar sofrendo ou dramatizando situações, desculpa, não faz diferença nenhuma para mim de onde vem o dinheiro. Para mim faz diferença se o São Paulo vai ter o aporte que estava previsto ter. Essa para mim é a grande questão. E aí essas polêmicas, elas são construídas por pessoas que querem alimentar sentimentos destrutivos e nocivos o tempo todo. Que diferença faz de onde vem o dinheiro se é a mesma coisa? Esse para mim não faz diferença. A gente torce para o São Paulo, a gente não torce para investidor. Era só o que me faltava. Agora a gente torcer para investidor e não para que o dinheiro chegue no São Paulo da melhor forma possível. A Dribola perguntando: Zanca, esse fundo foi para não ter problemas futuros com a grana do Marinax? Pergunto porque o Marinax, pelo que você sabe, teve problemas com a justiça por alguns motivos. Não, Dri, é porque o grupo do Marinax não teria segurança jurídica de repassar o dinheiro direto, então isso incomodou eles pela legislação brasileira, e o São Paulo, mudando também mandatos, poderia ter problemas internos. Então foi a forma mais simples de conseguir viabilizar. De todo modo, este fundo permite horizontes e ampliações maiores para o São Paulo do que fazer com um grupo só. Até porque, é sempre a pergunta que o pessoal tem: Zanca, mas e se o São Paulo virasse SAF? Esse negócio do Marinax não ia ser impeditivo? Então pensem nisso. Se o São Paulo faz com fundo, o fundo é direto com o São Paulo. Ele é direto com a instituição. Se você tem uma aliança com outro fundo, com outro grupo, e você amanhã quer virar SAF de um grupo Y, porque você fez parceria com o X, começa a dar conflito e esse grupo X pode querer exercer a prioridade dele, que era uma das coisas do Marinax. Então, entendam que tem muitas nuances por trás aí do processo. Que mais? Ô Manu, o Luciano, eu queria contar para você uma coisa. O Luciano, inclusive, está sendo acusado pelo Corinthians e pode estar correndo o risco de ser preso. É só para contar uma história para você. E aí, eu queria pedir até uma ajuda para vocês, corintianos, que vocês parem com isso, que vocês parem com esse negócio de querer prender o Luciano. Fiquei sabendo que o Luciano está correndo o risco de ser preso porque ele não está pagando a pensão alimentícia do Corinthians. Porque o Luciano, segundo o Corinthians, hoje ele tem a paternidade comprovada. Então, Manu, faz um favor pra gente. Pede lá pro Corinthians tirar ação na justiça, porque a gente não quer o Luciano preso, porque ele quer continuar marcando gol. Faz esse favor aí pra gente, por favor. Você pode? Quebra essa pra gente, Manu. Tenho certeza que você vai dar essa ajuda pra gente aí,
conversa lá com a galinhada e pede essa ajuda pra gente, para você não prender o Luciano por conta de não pagamento de pensão alimentícia na paternidade do Corinthians com relação ao São Paulo, beleza? Vacilo do Luciano, verdade. É muito vacilo. Meus amigos, estamos aqui brincando com o Rodrigo, que susto. Pessoal, também a gente tá na sacanagem. Ontem eu falei que tinha tido uma treta no vestiário com o Lucas, o Luciano e o Caleri. O pessoal também tomou um susto, mas era para saber quem era o verdadeiro pai do Corinthians, já que todos eles têm lá 5 gols marcados para os Corinthians e os caras são freguesaços nossos. Vão querer prender o Lucas e o Caleri também. Isso mesmo, Pamela, é isso aí. Então vamos lá. O pessoal aqui tá impaciente. Eu não posso nem brincar aqui, o pessoal já tá puto querendo que eu fale dos reforços. Mesmo a pessoa que eu conversei hoje sobre essa questão do Lucas está se sentindo melhor, sobre o João Lucas, sobre o Mike, sobre essas nuances todas, me disse o seguinte: o São Paulo abriu conversas com outro nome, porque não avançou nos outros. O São Paulo fez uma proposta, fez uma consulta de fazer uma proposta de contratação por empréstimo, com opção de compra, com metas, e o clube ficou de dar uma resposta para o São Paulo até amanhã. Aí eu perguntei se tinha mais alguma coisa um pouco mais avançada, alguma expectativa melhor aí sobre esse assunto, e me disseram que não, porque a primeira pedido foi assim: São Paulo, eu quero receber X por ali do jogador. O São Paulo falou: olha, eu tenho muito interesse no atleta, eu posso até fazer uma opção de compra futura, ou no máximo dar um valor pelo empréstimo, mas eu não tenho condição de fazer uma compra do atleta. Então, o São Paulo fez essa proposta e o clube ficou de pensar. E aí o jogador, obviamente, com o seu staff está lá discutindo também com o clube. O São Paulo aguarda uma resposta até amanhã para ter resposta sobre esse jogador que o São Paulo fez essa evolução, conversou ontem sobre esse assunto. Então, fez uma consulta, o clube queria vender. O São Paulo disse que não tinha dinheiro, o clube falou que não queria só emprestar. Aí o São Paulo falou: faça uma proposta de empréstimo com compra, com as metas. E aí o clube ficou de pensar e o São Paulo pagaria um valor ali simbólico para poder ter o empréstimo, tá? Só para vocês terem este esclarecimento com relação ao jogador que o São Paulo está mais próximo. De todo modo, falaram assim: a gente considera que está num estágio mediano para preliminar, por conta do clube ainda ter que dar resposta para a gente sobre este assunto. Então, para a gente passar aí mais uma informação, é o seguinte: tem informação exclusiva para vocês em relação a jogador da base do São Paulo, e eu tô falando de um cara que eu particularmente vi jogar na Copinha 2024, e eu tinha muita expectativa porque ele foi muito bem também, já era um jogador muito, com um histórico positivo na base, que é o Faisal, King Faisal, ganês, que é, enfim, então, jogador de 21 anos, e eu trouxe a informação via Twitter há 15 segundos, e já trago aqui para vocês na live com exclusividade também. Não é mais jogador do São Paulo, foi liberado então, ele tem 21 anos, já estourou a idade da base, não seria usado no profissional, vem de uma grave lesão também, e vai para o Larissa, clube da Grécia. Larissa Futebol Clube da Grécia é o destino então do Faisal. Então é um dos jogadores que veio naquela onda de intercâmbio esportivo na África que o São Paulo fez, que veio o Ibali, também veio o Faisal, vieram outros jogadores, o Ibali hoje no Retrô por empréstimo, e o Faisal liberado para assinar com o clube da Grécia, e o São Paulo mantém apenas percentual de venda futura. Essa lesão também interferiu bastante. Cara, nos planos, queria um pouco da sua opinião, Léo. O Faisal veio bem na base, surgiu com bastante tempo de jogo, mas foi perdendo espaço, e aí teve essa lesão aí que o tirou totalmente qualquer possibilidade de ser promovido para a equipe profissional. Exatamente, eu achei que estava mutado. Exatamente, Gabriel Sá. Eu não vi muito do Faisal, vou confessar para você, mas é um atleta que estourou a idade, e é um intercâmbio interessante do São Paulo, de ir nesses nichos que também vem dando muito resultado. A gente vê na Europa jogadores do continente africano, no continente africano jogando bem. Recentemente o Manchester United contratou um atacante camaronês também, e é interessante você explorar esses nichos de mercado,
Mas eu acho que é um jogador que, se não for aproveitado no São Paulo, não faz o menor sentido. O caso do Ibali também. O Ibali eu vi um pouquinho mais. É um jogador que eu vi muito potencial nele e tá jogando Série C. Eu acho que às vezes o São Paulo precisa fazer um pouco isso, sabe? Prestar esses meninos, dar rodagem para eles jogarem em outras séries, em outros clubes, para ver de fato como é o futebol e amadurecer. E aí, quando volta para o São Paulo, volta com um olhar diferente, com uma posição diferente. Como você disse no início da live, quando você chega em Cotia, aparece um resort. E aí, o mundo não é Cotia. Só que, às vezes, o menino tá desde 2011 lá e ele acha que o mundo do futebol é Cotia. Então, é importante também emprestar, ir para outros lugares, né? E, infelizmente, não dá certo. O King faz um exemplo disso e outros podem vir e dar muito certo e assim vai. Futebol é desse jeito mesmo. Ele fraturou o 5º metatarso do pé, né? Então ele perdeu espaço por isso, justamente. E aí a gente fica sempre nessa situação, né? O São Paulo, então, investe na formação do jogador. É um jogador, então, que fez boa Copinha em 2024, até puxei o ano, foi 24 mesmo, que ele foi um jogador de destaque. Ele até em 23, né? Então, lá no fim da temporada 23, ele estava já fazendo treinos entre a equipe profissional. E, cara, ele era muito elogiado pelos caras do profissional, né? Pô, é difícil pegar, é complicado o São Paulo conseguir achar espaço no treino com ele e tudo mais. Mas então tá aí a informação. Nem conhecia esse time, confesso, mas ele vai pro Larissa da Grécia, então joga a Série A da Grécia. Quando falaram Grécia, eu falei, pô, acho que ele vai pro Olympiacos, né? Já vai aí pro time do Marinakis, mas não, vai pro outro clube, portanto, aí da Grécia. Larissa é o time, então, o próximo passo do Faisal. Informação exclusiva para vocês. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.